Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, meu querido? Aleluia, que maravilha. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, o som está alto aí para vocês? Tá tudo bem aí? Eu estou ouvindo bem alto aqui, então não sei se está alto aí para vocês. O pessoal da mídia vai estar regulando ali direitinho, tá bom? Mas que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo a essa noite de louvor e adoração, amém? E eu creio que você deve estar com expectativa naquilo que Deus está fazendo essa noite, amém? Eu creio que você veio com sede para buscar de Deus, para ouvir a palavra de Deus, amém? E eu tenho certeza que todos nós vamos sair daqui transformados, mudados, algo será acrescentado nas nossas vidas. Porque como eu costumo dizer, amados, toda vez que a gente se expõe, que a gente se coloca na disposição do mover, da unção, da palavra e do Espírito de Deus, nós não saímos do mesmo jeito, amém? Glória a Deus, você concorda comigo? Que maravilha. Então, amados, hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Esse mês nós estamos falando sobre alegria, né? Esse é o tema desse mês, alegria. E que tema maravilhoso, amados. E hoje, como vocês podem ver, hoje a mesa está posta. Hoje é um culto de Santa Ceia, amém? E eu queria falar um pouquinho, amados, dessa alegria. Uma alegria que independe de circunstância, de momentos, independe de quem nós somos aqui nesse plano terreno, mas que é a alegria da redenção. A alegria em saber que fomos redimidos. A alegria de saber que Deus pagou um preço por mim e por você. A alegria em saber que fomos resgatados. Você está alegre com isso? Eu não sei, amados, você, mas eu me alegro com isso. E isso, amados, deve ser a nossa alegria principal. É a fonte da nossa alegria, amados. É entender aquilo que Cristo fez por mim e por você. Se, amados, nós não conseguirmos nos alegrar, ou se essa alegria não for a alegria genuína do crente, do novo nascido, amados, a gente precisa rever os nossos conceitos. Mas a nossa alegria, amados, de fato, é saber quem somos em Deus, é saber o que Ele fez por nós, é saber, amados, que esse Deus Todo-Poderoso pagou um preço por mim e por você. Essa é a alegria, amados, que deve invadir o nosso ser. Essa é a alegria que deve se sobressair sobre toda e qualquer outra alegria. Amém? Essa é a alegria, amados, que deve dirigir a nossa vida. Eu não sei se você já observou, amados, mas todos aqueles que passaram, né, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós vemos homens e mulheres que passaram por situações difíceis, complicadas, perseguições, morte muitas vezes, apedrejamento, situações que para a gente hoje a gente olha, meu Deus do céu, que coisa difícil, mas você já observou que todos eles venceram? Que todos eles cumpriram o seu propósito? Por quê, amados? Porque essas pessoas não estavam olhando para os sofrimentos, para as tribulações, para as dificuldades, mas essas pessoas, amados, estavam olhando para a alegria de servirem a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus que pagou um preço alto pela vida deles, amados, e essa alegria transbordava de uma maneira em que eles estavam dispostos a passar tudo e qualquer coisa pela fé deles. Então eu não imagino, amados, uma alegria fraca, uma alegria frágil, uma alegria vulnerável, mas eu vejo uma alegria sólida, uma alegria totalmente visível às outras pessoas. Porque, amados, eles não estavam confiando em nada, eles tinham perdido, eles tinham de fato se desprendido desse plano. Eles entenderam que uma vez que eles nasceram de novo, uma vez que eles estão em Cristo, Paulo diz até o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, a partir do momento que entendermos que quando nós nascemos de novo, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas é Cristo que vive através de nós, amados, a nossa vida vai ser repleta de alegria. Porque, amados, tudo aquilo que nós pretendemos, tudo aquilo que nós temos como ideal para a nossa vida, passa a ficar de lado, porque entendemos que Deus tem o que é melhor para mim e para você. Então a nossa alegria não está mais baseada naquilo que eu quero, mas está baseada naquilo que Deus tem para mim. Essa, amados, é a nossa alegria.
Eu digo a você, amados, com convicção de que muitos dos problemas relacionados, né, à nossa mente, à nossa alma, como depressão, como ansiedade, como essas coisas, elas não teriam poder e força sobre nós se tivermos essa mentalidade. Por que tanta depressão? Por que tanta ansiedade? Por que as pessoas estão tão doentes? Porque elas estão vivendo por aquilo que elas querem, por aquilo que elas almejam, mas não estão vivendo por aquilo que Deus quer para elas. Porque a palavra de Deus vai dizer, amados, que Deus vai derramar riquezas e bênçãos sobre as nossas vidas. E essas bênçãos e essas riquezas não vão trazer dores para nós. Não vai haver consequências maléficas para nós. Pelo contrário, amado, tudo aquilo que se manifesta para a nossa vida, vindo de Deus, é benefício, é favorável. Aleluia. 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 Eu quero, amados, realmente nesta noite instigar você a trazer para fora essa alegria. A alegria genuína de um cristão. A alegria genuína daquele que nasceu de novo. A alegria genuína daquele que espera o seu Salvador, a volta de Cristo. Você se alegra? Você como crente, deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para você. Você como crente, quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão. Quem nasceu de novo? Quem aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Muito bem. Você se alegra com o fato de Jesus, de haver uma promessa onde Jesus diz que Ele vai voltar? Que Ele vem buscar o seu povo, que Ele vem buscar os seus filhos. Hoje no discipulado nós tivemos uma aula, nossa primeira aula do discipulado dessa nova turma, e a gente estava falando sobre algumas coisas, amados, e eu disse algo bem interessante, que eu disse assim, olha, com Deus nós sempre ganhamos, nós nunca perdemos. Não importa o que aconteça, com Deus ou em Deus, nós sempre saímos ganhando. Por que, mas você acha que nesses países onde os cristãos eles são perseguidos, eles são mortos, eles são presos, por que você acha que esses mártires ou essas pessoas não negam a fé delas? Porque há uma convicção, amados, há uma alegria em saber que, por mais que pareça que eles estão perdendo, na realidade eles estão ganhando. Porque eles estão, amados, indo para Cristo. Eles sabem que existe uma vida após a morte, e essa vida é bem melhor do que essa daqui. Então há uma convicção no coração deles, porque a palavra diz que Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a nossa ressurreição é certa. Então, amados, em Deus nós sempre ganhamos, nunca perdemos. Para o mundo, né, aparentemente parece que estamos perdendo, mas Jesus disse, aquele que perder a sua vida por minha causa, na verdade vai achá-la. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler a Bíblia para ver se você se alegra mais ainda. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui. Eu quero ler com vocês o versículo 8 e 9 e o versículo do 18 ao 21. Amém? Pedi para o pessoal da mídia projetar, e eu vou ler na versão NTLH. E olha só, amados, que interessante esse texto. Acharam? O pessoal vai projetar aí, tá? Se você trouxe a sua Bíblia, abre sua Bíblia, tá bom? 1 Pedro 1, de 8, 9, 18 a 21 diz assim, versículo 8, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele. Ele está falando aqui de quem, amados? De Jesus, tá? Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Quantos de vocês viram Jesus pessoalmente? Quantos de nós? Acredito que ninguém, né? Eu nunca vi Jesus. Jesus nunca apareceu para mim. Amém? Nós não vimos. Essas pessoas aqui a qual Pedro está falando também não tinham visto, nunca viram Jesus. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa. Olha só, amados, que poderoso. Vocês não viram Jesus, vocês não estiveram com Ele, mas vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa,
que as palavras não podem descrever. Versículo 9. Vocês têm essa alegria, ele vai dizer o motivo que essas pessoas têm essa alegria, apesar de nunca terem visto Jesus. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação. Que é o resultado da fé que vocês possuem. Amados, eu não sei se você entende isso, mas isso é algo maravilhoso. Pedro está dizendo, olha, vocês se alegram dessa forma, vocês estão alegres de uma forma que as palavras não têm condições de dizer o quanto vocês estão alegres. Por quê? Vocês têm essa alegria porque vocês estão recebendo a salvação de vocês. Há uma alegria, amados, exultante, há uma alegria transbordante em saber que fomos salvos e estamos sendo salvos dia após dia. Que Deus manifestou em Jesus a sua salvação e todos os dias nós estamos caminhando para essa salvação. Aquelas pessoas estavam se alegrando porque eles sabiam, nós somos salvos, houve uma obra, Cristo fez algo por nós, e isso que Ele fez nos trouxe salvação, nos trouxe redenção, nos trouxe uma vitória que nós nunca conseguiríamos vencer. Aleluia. Versículo 18 diz, pois vocês sabem o preço que foi pago, para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Quantos aqui viviam uma vida inútil? Poucas pessoas, viu? O restante era tudo já uma vida bem avançada. Graças a Deus, ainda bem que eu me converti. Amém? Pois vocês sabem o preço que foi pago, ou seja, isso mostra que eles tinham consciência do alto preço que foi pago por eles, por esta salvação que eles receberam através da fé. Porque eles creram, eles foram salvos. Aí ele vai dizer, esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor. Amados, vou parar por aqui e entenda uma coisa. Tudo que nós conquistamos nessa terra perde o seu valor. Tudo. Tudo aqui, amados, debaixo do sol, está determinado a se estragar, a acabar, a passar. Um carro que você compra hoje, que você tira lá da concessionário novo, 0 quilômetro, a gente já sabe, quando ele sai do pátio lá da concessionária, ele já perdeu aí 30% do seu valor, né? Mais ou menos isso aí. Então já desvalorizou. Mas não é novo, não é zero, eu nem acelerei ele ainda, mas acabou, já perdeu 30% aí, já foi embora, já foi pro saco. E esse carro, conforme você vai usando, a tendência é o quê? Ele ficar mais novo, né? Menino, quanto mais eu ando, mais o meu carro renova as peças, mais a gasolina, né, vai enchendo no tanque. Quanto mais... Não, ele tende a se acabar, tende ao caos mesmo, né? Daqui a pouco vai chegar um tempo que você precisa trocar uma peça, uma coisa, é o pneu, é o óleo, você vai. Então, amados, tudo que nós temos aqui nessa terra, até relacionamentos, se nós não cuidarmos bem dos relacionamentos, eles se acabam, eles defiam, eles cessam. Então tudo que nós conseguimos aqui é passageiro e tende a acabar. Agora, não existe uma alegria dentro de nós quando conquistamos coisas aqui? Sim ou não? Existe, claro que existe, é maravilhoso a gente conquistar as coisas. E Deus quer que aconteça isso conosco. Amém? Quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma casa, quando a gente ganha um presente, a gente se alegra. Que maravilhoso, né? Você ter uma casa, você comprar a sua casa, você comprar um carro, você ter dinheiro. Isso é muito bom, isso é maravilhoso e isso traz uma alegria para nós. Agora, amados, isso pelo qual nós nos alegramos aqui, acaba, perece, passa. Consequentemente, a alegria que nós temos de adquirir algo ou de ganhar algo, também passa. Você já viu aquele ditado de que, como eu queria morar em um apartamento, ter uma piscina, né? De frente para o mar, desfrutar, e eu vou todos os dias, né? Tomar banho nessa piscina, ver essa vista, eu vou fazer assim. E quando nós alcançamos isso, eu estou falando de uma forma geral, tá, gente? Quando nós alcançamos isso, a tendência é nos acostumarmos
com aquilo que nós temos. Algo que um tempo atrás era o nosso alvo, algo que a gente desejava muito e que realizaria os nossos sonhos, com o tempo se transforma em algo normal. Não é mais tão interessante. Por quê? Porque, amados, é assim que funciona. Tudo, amados, debaixo do sol aqui tende a se acabar. Vai chegar um tempo, certa vez eu trabalhei para só para encaixar aqui no exemplo, eu trabalhei para uma pessoa, um empresário lá em Petrolina, um tempo atrás, dono de uma rede de lojas, e de vez em quando eu estava fazendo algum serviço lá no apartamento dele, e ele mora ali numa cobertura lá em Petrolina, sabe, a coisa mais linda do mundo. A cobertura tinha primeiro andar, tinha academia, tinha piscina, tinha tudo, era maravilhoso. Eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Aí uma vez eu estava na varanda ali conversando com ele, e aí eu, perguntei, eu fiz um comentário, tipo assim, rapaz, aqui é bom, né? Você deve aproveitar todos os dias essa vista, né? Esse ambiente, este lugar, né? A sala de cinema, né? As coisas aqui, tal. Ele olhou para mim e disse, não, já me acostumei. Eu olhando para ele dizendo, infeliz, se eu tivesse um negócio desse, eu iria me acostumar também. Vocês estão entendendo, gente? Acaba o ânimo, aquilo eu já conquistei, já está conquistado. Mas eu falei, amado, tudo isso para te dizer o seguinte: aquilo que Cristo conquistou para nós não é passageiro, não se acaba. Aquilo que nós temos em Cristo, através do preço que foi pago, dura eternamente, não tem fim. Então a nossa alegria por algo que não se acaba, algo que não se destrói, algo que não se consome, algo que não vai para debaixo da terra, algo que a ferrugem não pode comer, a nossa alegria, amados, deve ser que nem isso que Deus conquistou para nós, deve ser duradoura e deve ser eterna, deve ser uma alegria, amados, que não vai se apagar com o tempo. Nós não podemos nos acostumar com o fato de sermos salvos. Porque quando acostumamos, amados, entramos como um comum, algo comum. E paramos de testemunhar a obra maravilhosa e grandiosa que Cristo fez em nós e através de nós. Amém? Ele continua aqui, versículo 19, vocês foram libertados. Aliás, versículo 18, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-os da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Versículo 19, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Versículo 20, ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Sabe o que é Deus escolher algo para você? Às vezes, amado, nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos os textos sem nos atentarmos ou sem, como é que eu posso dizer assim, nós olhamos para o texto e lemos a Bíblia muitas vezes como um livro, como qualquer outro livro. Mas, amados, quando nós começamos a olhar para o texto bíblico, eu vou lhe dar uma dica. Quando você for fazer o seu devocional, quando você for ler a sua Bíblia, leia como quem está procurando um tesouro. Leia como se você estivesse ali o mapa da mina, né? Não tem uns piratas, né, que tem um mapa, né, que dizem onde está o tesouro? Eles olham, né, a gente vê no filme, eles olham aquele mapa como? Com cuidado. Eles cuidam do mapa, né? Eles guardam o mapa, eles não deixam o mapa se rasgar, se perder, e eles olham, e eles viram, e botam a bússola, e vêm, e olham. Eles examinam o mapa, por quê? Porque tem algo valioso, ao qual o mapa vai levar eles. Não é isso? Então a palavra de Deus, amados, a Bíblia deve ser também dessa forma. Devemos ler, amados, a palavra de Deus como quem busca um tesouro, como quem sabe que existe algo que vai nos conduzir, que vai nos levar a algum lugar maravilhoso e poderoso, que vai nos levar a desfrutar de uma vida totalmente diferente da vida de outras pessoas.
Porque uma vez, amados, que estamos em Cristo, Cristo Ele nos eleva, Ele nos leva para um outro nível. Existe uma transformação, amados, que é feita pela palavra e pelo Evangelho, porque Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós estamos, amados, com o Evangelho nas nossas mãos, nos nossos celulares, nos nossos tablets, computadores. Nós estamos com o poder de Deus em nossas mãos. E isso, amados, deve ser motivo de muita alegria. Carregamos, amados, um tesouro maravilhoso. E eu não estou falando somente da escritura em si, do livro em si. Porque de fato, amados, a palavra ela é revelada, mas ela precisa estar dentro de nós. Tantas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, eu encontro tanta gente por aí, totalmente destruída, com a sua vida totalmente sem eira nem beira. Eu li a Bíblia 35 vezes já, de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse, eu sei ler até de trás para frente. Mas qual a utilidade disso? É melhor que você conheça um versículo, mas viva esse versículo intensamente. Que esse versículo possa estar dentro de você, e que você possa colocar com a sua vida, com suas palavras, esse versículo para fora. Do que ler toda a Bíblia e não ter nada dentro de você. É só um conhecimento. Amém? E aí ele vai finalizar dizendo: ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Jesus foi escolhido por Deus para o nosso benefício, ou em nosso benefício. Versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. A fé e a esperança que nós temos está firmado em Deus. Amados, isso é maravilhoso. Precisamos, amados, estar firmados em Deus. Precisamos, amados, estar alicerçados em Deus. Precisamos, amados, estar como uma árvore bem plantada. Você já viu aquela árvore bem grandona, centenária, que ela está lá de pé? Vem os ventos, vai para um lado, vai para o outro. Por que ela não cai? Porque ela está enraizada. Existe ali um alicerce bem feito pela natureza, onde ela não pode ser removida dali, onde ela não pode ser tirada dali. Vem os ventos, vem as dificuldades, ela vai balançar, mas ela não vai cair, porque há uma base sólida segurando ela. E ela permanece com o propósito que Deus criou ela para ser, para dar frutos. Eu e você, amados, precisamos estar alicerçados na palavra, dando frutos, cumprindo o propósito que Deus tem para mim e para você. Porque de fato, amados, é isso que vai preencher o nosso ser. É isso que vai nos tornar completos, amados, e convictos de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. Você entende essa alegria? Muito não, né? Mas você vai sair daqui hoje entendendo essa alegria. Sabe, amados, então essa alegria, a alegria inabalável do crente na redenção é algo extraordinário. Porque, amados, vamos parar de olhar para nós e para as circunstâncias e vamos começar a olhar agora para Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A nossa alegria, amados, quando olhamos para Cristo, ela é inabalável, inalterável, ela é imutável. Mas a nossa alegria, amados, quando olhamos para nós mesmos e para as circunstâncias, essa alegria ela sofre uma grande oscilação. Por quê? Porque um momento a gente conquistou, daqui a pouco a gente perdeu, daqui a pouco a gente está alegre porque está bem, daqui a pouco vem uma dor de cabeça e a gente já fica desmotivado, e assim sucessivamente. E a gente vive numa montanha russa, né, de emoções nessa terra. Mas em Cristo, amados, a nossa alegria ela é constante. Ela é uma alegria de convicção. Ela é uma alegria em saber que se tudo deu errado, tudo deu certo. Isso é profundo demais, gente.
mesmo que não haja chuva, mesmo que as coisas deem errado, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, né, do curral, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. É essa, amados, a alegria que nós precisamos, amados, trazer de volta para nós. Assim, amados, como muitas vezes nós esfriamos, né, tem essa coisa de esfriar no primeiro amor, nós também, amados, esfriamos na nossa alegria, no nosso fervor, na nossa convicção, amados, e deixamos muitas vezes sermos levados pelas coisas naturais, pelas preocupações dessa vida. Mas pastor, o senhor está dizendo que nós vamos viver algo que a gente não vai ter problema? Não, amados, não estou dizendo isso, porque o próprio Jesus disse que a gente vai passar por situações, por problemas, por coisas complicadas. Mas o mesmo Jesus que disse que nós vamos passar por situações difíceis, foi o mesmo Jesus que disse que nós deveríamos ter desânimo. Não, disse o quê? Para que a gente tivesse ânimo. Porque a nossa vida não está baseada nessas circunstâncias, mas está baseada em Cristo. Aleluia. Eu gosto muito daquela passagem, amados, onde Jesus vem andando sobre as águas e Pedro vai ao encontro de Jesus. Aquela passagem, amados, ela para mim, ela evidencia muito a nossa vida hoje. É como se, quando a gente estava no pior momento da nossa vida, quando a gente não tinha esperança, estava lá no fundo do poço, Jesus olhou para a gente e disse: vem. E nós olhamos para Jesus e dizemos: você é a minha esperança, você é a minha salvação, não há outra, eu preciso ir até você. E a gente dá alguns passos e vai até o encontro de Jesus. Mas chega um certo tempo na nossa vida que, mesmo vendo Jesus, mesmo indo em direção a Ele, nós começamos a não olhar mais para Ele, mas olhar para os lados, para as dificuldades, para as intemperanças da vida, para os problemas. E agora nós começamos a afundar novamente, porque o nosso alvo, o nosso foco não está mais em Jesus. Mas Jesus não saiu do lugar, Ele está lá. E o que mudou? É para onde nós estamos olhando, aonde a nossa convicção está. E quando Pedro começa a afundar, Jesus vai até o encontro de Pedro e puxa ele pela mão. Homem de pequena fé. Então, amados, nós precisamos entender que aquilo que Cristo fez em nós é só o começo. A redenção, amados, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Uma vez que aceitamos a Jesus Cristo, esse foi o começo da nossa redenção. E estamos no caminho, estamos no processo. Mas sabemos que estamos caminhando para um fim. E esse fim não é um fim de destruição. Pelo contrário, é um fim onde promessas serão cumpridas na nossa vida. A vida do cristão, amados, lá em Provérbios vai dizer que a vida do justo, a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Você não vê a luz da aurora ou a luz do amanhecer? Você já viu o sol dando ré? Ninguém viu, né? Graças a Deus. O sol, ele não volta. A tendência do sol é subir, 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 ele se põe. Mas ele não volta. Então a Bíblia diz, amados, que a nossa alegria, a nossa vida deve ser assim, constante crescimento. Diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha, brilha, vai brilhando, até o quê? Até ser dia perfeito. A nossa vida, amados, em Cristo é uma vida exatamente assim. Que a nossa vida ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até chegarmos à perfeição. Até a consumação de todas as coisas. Até a redenção completa do nosso corpo. Até estarmos de fato com Cristo, vivendo em um mundo maravilhoso. Aonde sim nós não vamos ter mais problema, nem doença, nem tristeza, nem fome, nem desgraça, onde tudo será perfeito. Mas até lá precisamos manter a nossa fé, precisamos manter a nossa alegria, porque se não mantermos a nossa alegria, o que pode acontecer? De não desfrutarmos daquilo que Deus tem para mim e para você.
E eu não sei você, mas eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei você, mas eu ainda estou crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Que Cristo voltará, que haverá uma redenção para o meu corpo, que haverá novos céus e nova terra, que a nova Jerusalém irá descer sobre esta terra, sobre esse mundo, que Ele enxugará todas as lágrimas. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Sabe, amados, a nossa alegria precisa estar em saber que servimos e que vivemos para um Deus que se fez homem. Você já parou para pensar, amados, que Deus é Deus? A palavra de Deus diz, amados, que Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Magnífico. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Você já parou para pensar, ou já viu escrito na sua Bíblia, que esse Deus, que está lá, cheio de honra, de glória, Ele desceu a essa terra e se fez homem? Às vezes, amados, a gente perde essas revelações que Deus dá para nós através da sua palavra. A palavra de Deus, amados, a Bíblia, ela é um livro que ela não tenta nos provar Deus. A Bíblia não é um livro que explica como tudo aconteceu. Ela dá um norte, ela dá uma noção, ela conta algumas coisas. Mas o propósito dela não é essa. Qual é o propósito da Bíblia, amados? A propósito da Bíblia para nós é ela ser uma revelação divina para mim e para você. Esse é o propósito da Bíblia. Então Deus, amados, é um Deus imanente, ou seja, é um Deus de relacionamento. E a sua palavra, ou a Bíblia, ela está aqui para que Deus pudesse se revelar ao homem através das Escrituras. Você entende isso? Então, lendo a palavra, eu conheço esse Deus ao qual eu sirvo. Se eu não leio as Escrituras, eu não posso receber a revelação de quem Deus é, porque aquilo que Ele é, aquilo que Ele se deixa conhecer, está escrito aqui. Pastor, mas eu não gosto de ler. Eu também não. Não gosto. Agora para pensar, gente. O Deus Todo-Poderoso quis se revelar a nós. Como é que Ele fez isso? Através de um livro. Se eu e você não gostamos de ler e não lemos a Bíblia, como vamos conhecer a Deus? Isso é controverso. Você entende isso? Agora, por que muitas vezes essa alegria ela é apagada? Porque nós não estamos atentados ou atentando à revelação de Deus para nós. Porque não estamos, amados, debruçados sobre a palavra, trazendo essa revelação, conhecendo, se aprofundando na palavra, que é a revelação do próprio Deus. Se eu não me debruço sobre isso, amados, essa alegria ela não vai ser gerada, ela não vai ser impactada em nossas vidas, porque eu não estou vendo a revelação. Eu estou vendo alguns relances, algumas coisas, algo que o pastor diz no domingo no culto, algo que eu escuto na internet, em um podcast, algo que eu escuto alguém de um corte que foi feito, e rapaz, que negócio poderoso, que palavra poderosa. Mas a nossa vida, amados, como cristão, não é feita de cortes, é feita de leitura da palavra de Deus. Amém? E, amados, eu queria que você, Filipenses capítulo 2. Eu vou dizer uma coisa, se você não sair desse culto aqui pulando, festejando, se você não sair daqui correndo feito doido, eu não sei o que é que eu faço não. Amém. Estou brincando, gente. Pega uma cadeira dessa aí para mim, por favor. Pega aí, Joel, por favor. Pronto, aí. Pega aí. Uma cadeira dessa daí.
eu vou apelar para o teatro. Eu vou apelar para o antigo jogral. Quem é que é do tempo do jogral? Rapaz, uns 2 levantaram a mão. O restante não quis dizer a idade, não. Vixe. Chega aqui, Kleber. O negócio caiu aqui. Você ajeita aí. O meu negócio é desmantelar e você ajeita. Todo mundo abriu aí? Eu vou fazer aqui um teatro aqui porque eu acredito que fica melhor assim. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou ler esse versículo aqui na NVI, tá? E ele vai dizer o seguinte. Lembra que eu estou falando o quê, amados? De alegria, não é isso? Alegria. A alegria está no fato de você conhecer a Deus. A alegria está no fato de você saber o que esse Deus fez por você. A alegria está no fato de você saber o que esse Deus está fazendo por você. A alegria está no fato de saber o que Deus vai fazer por você. Essa é a nossa alegria. Conhecermos o nosso Deus. Conhecermos quem somos nele. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Preste atenção. Não se preocupe não. Não vou me jogar daqui não. Mas, aqui ele está falando de Jesus, tá certo? Preste atenção. Mas, esvaziou-se a si mesmo. Quem se esvaziou? Jesus. Jesus é o quê? Deus. Então Deus se esvaziou. Ele desceu aqui um degrau. Ok? Beleza, vamos lá. Mas se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele desce mais um degrau. Aí ele vai dizer, tornando-se semelhante aos homens. Mais um degrau. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que se esvaziou dele mesmo e começou a descer. Ele estava vindo ao encontro de quem? Ao nosso encontro. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Só que esse Deus não parou por aí. Porque a Bíblia está dizendo aqui, nós já acabamos de ler, que ele se humilhou até a morte de cruz. Amados, isso já é inimaginável um Deus tão grande se esvaziar. Isso já é fora da caixa. Agora, morrer uma morte de cruz, um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, isso é o fim, é o cúmulo. Mas ele não para por aí. Versículo 9, 8, 9, né? Deixa eu ver aqui. Não, é Efésios 4, 9 e 10. Por favor, gente. Efésios 4, 9 e 10. Vai dizer o seguinte. O que quer dizer subiu? Quer dizer que ele também desceu. Oxente. Mais. Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Amados, esse Deus, ele vem descendo de uma forma aonde ele não chega apenas na cruz, mas depois da cruz a Bíblia vai dizer que ele desce aos lugares mais baixos da terra, ao mundo dos mortos, ao Hades. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por causa de quem? Por causa de quem? Diga, de mim. De mim. Você está com vergonha de dizer que foi por causa de você? Diga, foi por causa de mim que ele desceu, que ele se humilhou. Foi por causa de mim.
Era impossível Deus se fazer homem? Na nossa concepção com certeza. Mas Deus não liga para a nossa concepção. Deus está mais atento ao que Ele quer fazer, não ao que eu e você pensa. Mas como nós vimos aqui, amados, esse mesmo Deus que desceu até o mais profundo da terra, até o mundo dos mortos, até o Hades, até o inferno, Ele fez isso com um propósito. Ele nos alcançou completamente. E uma vez que Ele fez isso, Ele está dizendo que Ele, assim quem desceu, é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Aí esse mesmo Deus, em certo lugar nas Escrituras, vai dizer que eu e você, que os filhos, estão aonde? No mundo espiritual. Estão aonde, gente? Se você ler a Bíblia, você sabe. Assentados com Cristo. Amados, se isso não te alegrar, eu não sei mais o que vai te alegrar. Se isso, amados, não for, amados, para nós como maior do que ganhar na Mega Sena, se isso não for maior do que ganhar ou ter um carro novo, se isso não for melhor do que morar numa casa de praia, se isso não for melhor, amados, do que morar em uma mansão, mas nós precisamos nos alegrar, amados, naquilo que Cristo fez por mim e por você, amados. Ele desceu, Ele se identificou comigo e com você, Ele viu a nossa dor, Ele viu o nosso sofrimento, Ele viu a nossa dificuldade, Ele viu a nossa fraqueza, Ele disse: eu preciso ir até eles, eu preciso me humilhar, eu preciso descer, eu preciso sofrer no lugar deles, para que eles possam de fato viver uma vida totalmente diferente da que eles vivem. Deus, amados, não ficou satisfeito em olhar e ver a sua criação indo, amados, a caminho da destruição. Deus, Ele se comoveu, o amor dele é tão grandioso que Ele desceu, Ele veio até nós, Ele se fez homem, Ele morreu numa cruz, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi ferido, Ele foi açoitado, amados. Ele desceu ao mundo dos mortos, foi até o inferno, amados, para nos alcançar. O louvor pode ir subindo, por favor, para ver se o negócio melhora. Amados, deve haver uma alegria dentro de nós, amados, que deve transcender, amados, tudo aquilo que nós vivemos. Essa alegria, amados, não se baseia em nada do que nós temos, em nada do que nós vemos, amados. Mas essa alegria se baseia unicamente na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A própria palavra vai dizer, amados, que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus mostra, amados, que espiritualmente, apesar da gente não conseguir ver e enxergar, mas a palavra não mente, houve uma transformação, houve uma mudança. Não está mais do mesmo jeito, não estamos mais caminhando para o inferno, estamos caminhando agora para os céus, e isso é motivo de grande alegria e júbilo, amados. Aleluia, 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 aleluia. Lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 47, Jesus vai dizer algo que é avassalador. Jesus chega na casa de um homem, e esse homem recebe Jesus como alguém comum. Esse homem recebe Jesus como se fosse mais um rabino, mais um mestre. Enquanto Jesus está na casa desse homem, uma mulher chega. Ela entra naquela casa
E ela começa a demonstrar o amor que ela tem por Jesus. A alegria, amados, é uma demonstração do amor que nós temos por Deus. A alegria, amados, é um fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, amados, quem gera é o Espírito Santo. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz. A alegria, quem gera é o Espírito Santo. Mas quem é responsável por evidenciar, por dar esse fruto, sou eu e você. Eu olhei para esse texto certa vez sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito. E eu pensei, se é o próprio Espírito que gera esse fruto dentro de mim, e eu não evidencio, eu não consigo provar que o Espírito está dentro de mim. Eu não consigo provar que há uma transformação de fato. Eu não consigo expressar aquilo que o Espírito está gerando em mim. Quando evidenciamos, amados, os frutos do Espírito, nós estamos evidenciando a obra que Cristo fez em nós. E estamos deixando transbordar para fora o nosso amor, a nossa gratidão a esse Deus que nos transformou e que nos tirou de uma vida de fazermos ou darmos frutos pecaminosos, coisas ruins, e agora colocou um Espírito dentro de nós que nos faz frutificar algo que é bom, algo que é de Deus. A alegria, amados, que o fruto gera dentro de nós é algo de Deus, é algo divino. E se eu não evidencio a alegria, eu estou escondendo aquilo que Deus está fazendo com que nasça dentro de mim. Quando eu estou alegre, quando o crente está alegre, eu não estou falando de uma alegria falsa, eu estou falando da alegria do Espírito. A alegria como um fruto do Espírito. Ele evidencia o amor que ele tem por Jesus. As pessoas veem de fato nele, independente da situação, da circunstância, essa alegria vai dizer, ele ama Jesus. Ele está alegre com Cristo. Em Lucas 7,47, Jesus vai dizer o seguinte: aquela mulher está aos pés de Jesus. Você conhece a história? Ele diz assim: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. E aí Jesus diz o seguinte: mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Cada um aqui, amados, tem uma história de vida. Cada um aqui tem uma história de vida. Eu não sei qual é a sua história de vida, eu conheço a minha. E eu sempre brinco que o meu testemunho, antes eu dizia assim: rapaz, eu sou um pouco triste como crente. Por quê, pastor? Porque meu testemunho é tão fraco. Eu não bebia, eu não farriava, eu não usava droga, eu não fumava, eu não fazia nada de ruim. Aí eu me converti. Já tem outras pessoas que o testemunho dela é impactante. Não tem aquelas pessoas com outros testemunhos que, meu Deus do céu, você fica, rapaz, Deus é maravilhoso. E ela conta de acidentes, de tiro que levou, da bagaceira que viveu, das atrocidades que fez, e Cristo transformou. E a gente fica impactado com esses testemunhos, é para ficar mesmo. Mas entenda, amados, independentemente do seu testemunho, a alegria é a mesma. Independentemente do seu passado, a alegria é a mesma. A alegria, amados, de quem viveu uma vida totalmente desequilibrada, com um testemunho muito forte, é a mesma alegria, amados, de quem tem um testemunho fraco. Porque entenda, o mesmo poder que resgatou uma pessoa muito má, vamos colocar assim, com a vida toda destruída, é o mesmo poder que resgatou uma pessoa que não tem essa vida toda destruída. Mas o poder é o mesmo, o amor é o mesmo.
Então a alegria que deve ser demonstrada é a mesma, independentemente do que aconteceu no passado, porque o que conta foi o que te livrou dessa vida, quem te resgatou dessa vida, quem te sustenta para que você não volte para essa vida. Então essa alegria, amados, é independente, porque por mais que eu não tenha, né, um passado, um testemunho tão poderoso, mas nada impede que, se eu não estar firmado em Jesus, eu não venha ter uma vida pior do que aquele que contou aquele testemunho. Então em Cristo eu sou preservado, eu sou guardado, eu sou moldado segundo a sua vontade. Há uma transformação que foi feita e há uma transformação que está sendo feita, independentemente de quem você é e do que você fez. O poder é o mesmo. O Jesus é o mesmo, a cruz é a mesma, o sangue é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Você entende isso? Meu Deus, que hora é essa, Senhor? Aleluia. Aleluia. Antes, amados, nós éramos inimigos, separados por causa do nosso pecado. Colossenses 1:21 vai dizer: antes vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Agora, amados, nós estamos em Cristo e fomos feitos filhos. João 1:12 diz: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos, amados, herdeiros e nós temos promessas. Gálatas 4:7 diz: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. A minha alegria está nisso, amados, a sua alegria também deveria estar nisso. Aleluia, aleluia. Eu quero ler aqui essa passagem para terminar. 2 Coríntios capítulo 5, para que a gente possa ceiar. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 21, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, versículo 20, estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você está feliz, amado? Você está alegre? Aleluia. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu anotei algo aqui. A alegria que vem de Jesus não depende de dias fáceis. Ela é evidenciada mesmo na dor, porque sabe que Cristo venceu a morte e nos deu a vida eterna. Nada pode remover esta alegria. Não há nada, amados, que possa remover a alegria da salvação. Não há nada, amados, que possa remover a alegria da redenção. Não há nada, amados, que possa remover a alegria do preço que foi pago por mim e por você. Não há nada, amados, que possa remover a alegria, amados, de um Deus que desceu do seu trono, que se humilhou, veio a essa terra, se fez como homem, morreu a morte de cruz, desceu ao inferno, amados, para nos alcançar, para se identificar comigo e com você, para tomar o nosso lugar, amados.
porque eu e você, amados, não há alegria maior em saber que eu e você não tínhamos como pagar essa conta, essa promissória, mas a palavra de Deus, amados, diz que Ele pegou essa promissória, essa dívida que estava no nosso nome, e Ele cravou na cruz do Calvário, e Ele pregou ela lá, e acabou com a nossa dívida, amados. Não há alegria maior em saber que eu não devo nada para ninguém. Não há alegria maior em saber que Deus pagou, que Deus me justificou, que Deus, amados, morreu no meu lugar, que o seu sangue foi poderoso para me salvar, para me libertar. E não há nada, amados, que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Não há tribulação, não há doença, não há morte, não há falsidade, não há nada que possa nos separar desse amor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando, amados, entendermos de fato para quem vivemos e por que vivemos, a alegria em nossa vida será evidenciada todos os dias, amados. Aleluia! A Bíblia diz, amados, que Jesus, Ele aprendeu pelo sofrimento. Alguém quer ser melhor que Jesus aí? Jesus aprendeu pelo sofrimento. A Bíblia vai dizer, amados, que Jesus estava de olho na alegria que estava proposta a Ele depois do sofrimento. Você entende isso? Jesus não estava olhando para o sofrimento, para o que Ele ia passar naquela cruz. Jesus estava de olho na alegria que estava proposta. Qual o propósito de eu passar por esse sofrimento? É aquilo ali? Então eu vou focar naquilo. A minha alegria está na vitória, naquilo que eu vou alcançar pelo sofrimento. Então não me importa o sofrimento, eu vou passar o que tiver de passar, mas eu não vou desanimar, mas eu não vou desistir, porque existe uma alegria que está proposta para mim. Agora veja, amados, se o objeto da alegria de Cristo era eu e você, porque qual foi o fruto dessa alegria, amados? Alcançar muitos irmãos, alcançar muitos filhos, ou seja, eu e você. Agora, se Jesus estava de olho, amados, se o objeto da alegria de Jesus era eu e você, será que a nossa alegria, amados, em saber que éramos o alvo de Jesus na cruz, éramos nós? Será que a nossa alegria deve ser pouca, amados? Pelo contrário, amados, nós olhamos para Jesus e dizemos: meu Deus, obrigado, Pai, porque a alegria que estava proposta era a minha salvação, era o meu resgate, era a minha libertação. Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Oh, aleluia.